Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma oportunidade aqui, todos estamos juntos, com a ajuda da espiritualidade maior, com a ajuda de José de Mococa, com esses amigos queridos que sempre nos buscam, nos trazem para que possamos fazer a nossa reforma interior, buscando sempre as melhoras, buscando sempre auxílio, lembrando de que nós todos temos capacidade para alcançarmos cada vez mais oportunidades em nossas vidas. Não somos limitados, bem pelo contrário, somos ilimitados, somos infinitos. Carregamos os atributos de Deus dentro de nós, então carregamos toda a essência do Pai, que somos provenientes da centelha divina do Criador. Então, se estivermos nos esforçando, se assim o quisermos, se realmente tivermos boa vontade, se tivermos fé dentro do nosso coração, nós conseguiremos alcançar, principalmente o lado espiritual, porque a gente sempre busca, né, alcançar as coisas materiais, as coisas do mundo, que são importantes, lógico, para a nossa sobrevivência, mas se alcançarmos o lado espiritual primeiramente, estaremos alcançando depois o lado que necessário for para nós. E quando não conseguirmos, por falta ou de recursos, ou por lei reencarnacionista, né, que temos que nos reharmonizar, entenderemos a situação. Então sempre o lado espiritual sempre tem que estar à frente. E hoje estamos aqui para isso, para desenvolvermos esse lado espiritual, para alcançarmos essas benfeitorias. E hoje, gente, quem veio fazer palestra para a gente é o nosso irmão Silva, né? O irmão Silva vai fazer uma palestra para a gente, e a palestra que ele vai falar hoje é sobre reforma íntima. Silva, fica à vontade, a casa é sua, tá bom? Venha à vontade. Uma boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre possa encontrar abrigo em nossos corações. A flor, no seu silêncio, ela produz o doce perfume. O vento se encarrega de levá-lo. Quem quiser sentir esse doce perfume deve acompanhar o caminho do vento. O mar, no barulho quase musical de suas ondas, produz uma doce brisa. E o vento se encarrega de levá-la. Quem quiser sentir essa doce brisa, deve seguir o caminho do vento. Jesus Cristo, no silêncio ou não, produz a sua doce paz. E a veneranda doutrina dos Espíritos se encarrega de levá-la pelos caminhos da vida. Então, quem quiser sentir a doce paz de Jesus, que siga os caminhos da doutrina. Essa veneranda doutrina que nos permite revestir os nossos corações com a paz crística e nos mostra adiante o caminho da vida. Aí, ainda um pouco mais adiante, nos mostra a ponte. Que ponte é esta? É a ponte para a nossa passagem para o mundo de regeneração. Lá nós vamos ter que passar, mais hoje ou mais amanhã. E a veneranda doutrina, no silêncio do amor fraterno ou no gemer da dor, ela nos ampara. Ela nos traz a luz do Cristo. Ela nos consola. E ela nos dita os nossos passos. Podemos ou não podemos seguir? Essa estrada que ela nos mostra tem duas vias. Nós vamos escolher em qual via queremos caminhar. A via do amor fraterno, nós vamos caminhar e com certeza passaremos por pedágios. Mas cada pedágio das nossas vicissitudes, dos nossos resgates ou das nossas provações, abrirão as suas cancelas com um sorriso. Mas quem escolher o outro caminho, passará também por esses pedágios. Mas aí as cancelas das vicissitudes, das provações, dos resgates, teremos que fazer
o pagamento com a dor, com a lágrima. Nós, repito, vamos escolher o caminho. E caminhando, este caminho, esta via do amor, nos leva à ponte da travessia. Mas a via da dor não. Ela chega, termina e não tem esta ponte. Então é preciso que no meio dessa caminhada, de alguma forma, nós possamos trabalhar a nossa passagem para quem está no caminho da dor, para o caminho do amor fraterno. Esse é o chamado pedágio da reforma íntima. E é um pedágio difícil, não é um pedágio fácil. Nós, se formos mapear os pontos mais importantes da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, vamos ter dificuldades, porque todos os pontos são importantes. Mas nós vamos perceber que o Reforma Íntima é um ponto muito recorrente. É seminário, é livros, é literatura auxiliar, é simpósio. São diversas as oportunidades em que a Reforma Íntima é o ponto principal. Então, é importante trabalhar essa Reforma Íntima. E nós temos essa consciência, mesmo que de forma velada, porque a gente sempre pensa na Reforma Íntima. A gente só tem uma dificuldade enorme de deixar morrer o homem velho e dar vida ao homem novo. Nós não conseguimos fazer isso. Nós temos dificuldades em deixar de dar o valor maior para os bens materiais do que para os bens espirituais. Os bens materiais são importantes, mas tem uma certa fronteira. Dentro das nossas necessidades são importantes, mas nós vamos além das nossas necessidades, porque queremos ter, não queremos ser. Um grande erro que nós cometemos. É preciso lembrar que a matéria fica, a espiritualidade, o espírito continua. Então temos que trabalhar a reforma íntima. Muitos vão buscar terapias para se sentirem melhor. Tem lá a sua validade? Tem. Porque tudo aquilo que nos faz sentir bem é importante. Só que nós temos que nos sentir bem sem egoísmo, sem vaidade, sem o narcisismo. Nós temos que sentir bem como cristãos. Então, a terapia ajuda até certo ponto, mas a reforma íntima é que vai nos fazer transformar o homem antigo no homem novo. E por que nós temos essa dificuldade? Existem algumas teorias. Uma delas, nós passamos a vida fazendo acordos, sem pensar direito nos acordos que estamos fazendo. Exemplo, nós fazemos acordo com o Natal. Cristo não nasceu em 25 de dezembro. A história do Cristo é totalmente diferente do que essa que nos empurraram garganta abaixo, né, da herança católica, com todo respeito aos nossos irmãos católicos. Mas hoje, ciência, historiadores, né, todo mundo prova que a situação é outra, foi outra. Então, mas nós fizemos esse acordo, comemoramos o Natal, festivo, ótimo, temos que comemorar, é um acordo que fizemos. Fizemos acordos de vestir roupa branca no Ano Novo, fizemos acordo de pular 7 ondas, e tantos outros acordos que nós fizemos, sem pensar. Fizemos acordo com o modismo, fizemos acordo com a tecnologia, fizemos acordo com as redes sociais, não vivemos sem mais. E falando em acordo, eu quero trazer para vocês hoje, e para mim principalmente, uma mensagem sobre esses acordos. Nós tivemos no século XII,
no sul do México, uma civilização chamada Tolteca. Os toltecas tiveram um modo operandi de vida baseado em 4 acordos. Acordos que eles fizeram e cumpriram, trabalharam e foram muito felizes, diz-nos a história a respeito deles. Então nós vamos passar por um pouquinho de cada um desses acordos e vamos perceber como são alinhados a Jesus, como estão embasados nos ensinamentos do Mestre e como são simples. E vocês podem estar perguntando, por que sumiram então? Exatamente porque são simples. Porque nós damos valor àquilo que é complexo. Se é muito simples, a gente não gosta. A gente quer algo que dê um status diferente. Queremos falar bonito, mas não falamos às vezes com o coração. Porque ninguém nem sempre está lendo o nosso coração. Então, esses acordos, vamos falar um pouquinho sobre esses acordos. O primeiro acordo dos toltecas é falar de forma inatacável. Que acordo interessante. A princípio parece que devemos falar com um purismo linguístico, conhecer bem a gramática, saber a conjugação dos verbos. Isso é importante, não tenha dúvida. Mas para os toltecas, falar de forma inatacável era conhecer, saber, entender o valor, a força do verbo ao falar. Porque quando falamos, a entonação que colocamos no nosso verbo, nós construímos ou nós destruímos. Vamos trabalhar alguns exemplos para a gente entender melhor. E se eu falar algum exemplo aqui que encaixa no calo de alguém, por favor me perdoem, não é essa a intenção, ok? A gente não conhece a particularidade de cada um. Então exemplos são exemplos, né, e que sirvam como um instrumento de reflexão para a gente. Mas vamos imaginar na família onde um jovem tem dificuldade com os estudos. Não consegue aprender, repete de ano, não consegue memorizar. E nós então dizemos a ele: você é um fracasso, você é uma desilusão, você é o desgosto da família. Olha lá o seu primo, olha lá o seu vizinho, como são inteligentes. Todos passam de anos, todos sabem tudo e você não sabe nada. Só que nós não sabemos exatamente se esse nosso familiar, em que nível de estágio espiritual ele se encontra, de desenvolvimento espiritual ele se encontra. Pode ser alguém, um espírito um pouco mais carente, com alguma dificuldade. Mas quando nós o taxamos de incompetente, de repente ele assume aquilo como sendo uma verdade e vai realmente ficar incompetente na vida. Vai realmente arrastar essa dificuldade de estudar para toda a sua vida. Por quê? Porque nós o incentivamos a isso. Então não tenho dúvida que seremos corresponsáveis por essa existência, por esse nosso irmão, que não lograr um certo progresso. Porque nós denegrimos a tal ponto dele se auto-intitular incompetente, assumir a sua incompetência e não seguir os estudos. Quando nós poderíamos dizer a ele: vem cá, você não entendeu o ponto, está com alguma dificuldade, aonde nós podemos te ajudar? Porque nós sabemos que você é competente, você vai aprender. É mais tempo, menos tempo, é alguma dificuldade que você vai vencer. Se precisar, nós vamos ajudar, vamos recorrer a uma aula aqui, uma aula colar, outras coisas. Vamos trabalhar juntos para que você aprenda. Então, isso é falar de forma inatacável, porque nós estamos aí ajudando a levantar a moral, vamos dizer assim, né? Não é exatamente moral, mas a moral do espírito, para que ele possa dizer: ok, alguém confia em mim, então eu vou em diante, eu vou à frente, eu vou lutar, eu vou procurar vencer. Vamos mudar esse exemplo para o trabalho. Muitas vezes no trabalho alguém não aprendeu direito, não sabe, é inexperiente, é novo, faz alguma coisa errada, e alguém que se sente lá superior
chama a atenção na frente, em voz alta na frente dos outros. Você é um incompetente. Você não sabe que não é assim que se faz isso? Não sei como é que a firma te admitiu. Porque desse jeito é melhor não ter ninguém, porque para fazer errado não precisa ninguém para fazer. Ou você vai aprender, ou vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque não dá para continuar com você assim. Então imagine a pessoa, ela vai se sentindo pequena, humilhada, se ela for um espírito que esteja numa situação, né, um pouco mais ainda necessitada de um apoio. Se é uma pessoa que já tem um certo discernimento, vai falar, opa, vamos devagar, vamos ver o que você está criticando tão alto aqui assim. Mas normalmente as pessoas não são assim, elas se acanham. E o outro então, mostrando superioridade, falando alto, apontando o erro, apontando o dedo para todo mundo ouvir, e vamos fazendo com que aquele indivíduo acabe tendo a possibilidade de se sentir fraco. Então, o nosso falar aí de forma inatacável, usamos a força do verbo para denegrir, para destruir. Quando nós poderíamos dizer, meu amigo, vem cá, você está com alguma dificuldade aqui? Rapaz, eu também já tive essa dificuldade quando eu comecei. Aprendi assim, alguém me ensinou, vamos lá, o que você não entendeu direito? Queremos te ajudar. E, se possível, falar isso ainda baixo, longe dos outros. Para que todos saibam desta união, sem ter uma imagem negativa desta ou daquela pessoa. E ensinar a pessoa, fazer com que ela coloque para fora as suas dificuldades. Ninguém nasceu sabendo. É a força do nosso verbo, é o falar de forma inatacável. Primeiro acordo dos toltecas. Percebam como é simples isso? E o que nos disse o Cristo? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Percebam como estão alinhadas as coisas? Fala o que convém à sã doutrina. Percebam que se encaixa nesse método operandi dos toltecas. Muito importante. Falar de forma inatacável. Segundo acordo dos toltecas. Muito interessante. Não tomar nada para si pessoalmente. Ou seja, qualquer coisa que alguém falar, não devemos tomar para nós. Vamos trabalhar alguns exemplos para entender também. Imagine andando pela rua, dirigindo o carro, escutamos alguém falar, ô idiota! E a gente logo pensa, idiota? Está aqui na frente do carro que eu vou te mostrar quem é o idiota. Assumimos que nós somos o idiota. Aceitamos aquilo para nós. Nem sabemos quem falou. Mas escutamos, é comigo. Vem aqui na frente do carro que eu passo por cima e vou te mostrar quem é o idiota. Estraga o nosso dia, estraga o nosso almoço. Né? Porque depois tudo que vai para o estômago não faz bem. Por quê? Porque já atravessamos o dia logo de manhã. Eu não sei quem que é idiota, quem que não é. Não sou eu, vai embora. Tranquilo, não vamos se preocupar. Nós temos a tendência de achar que qualquer comentário está sendo dirigido a nós. Eu vou pedir licença a vocês e vou me colocar aqui como na primeira pessoa. Eu sei que a gente não deve fazer isso, mas poder embasar melhor esse exemplo. Vamos admitir que ao final dessa palestra, alguma das senhoras me procure e me diga, Silva, a sua palestra foi um desastre. Sua palestra foi terrível. Já estou dando até a oportunidade para vocês falarem isso. Se eu souber que você for fazer alguma palestra em algum outro lugar, eu passo longe. Nunca mais quero ouvir você falar. O que pode acontecer comigo? Dizer, nossa, realmente eu sou um fracasso. Realmente eu nunca mais vou falar em público. Nunca mais vou passar perto do centro espírita. Nunca mais quero contato com qualquer coisa desse tipo dessa atividade. Porque eu tomei aquilo para mim. Agora vamos admitir
que ao invés de eu tomar aquela crítica para mim, eu entenda que a crítica está sendo feita ao trabalho, à palestra. Então eu vou me recolher e dizer, puxa, apresentei um trabalho que não foi o melhor. Vou ver os pontos, analisar os pontos e ver aonde eu posso melhorar. E vou melhorar, e vou voltar numa outra palestra, e vou tentar apresentar um trabalho melhor. Porque eu não tomei para mim, eu tomei para um trabalho que eu apresentei. Às vezes as pessoas, elas estão, como diz a doutrina, falamos muito do que tem no coração, né? Ou seja, a pessoa está com um dia estragado, alguém chamou idiota na rua e ele achou que era com ele, e veio descarregar em cima de mim. Então ele falou com toda aquela aspereza. Às vezes, nem necessariamente ele tem alguma coisa contra mim, mas ele despejou a raiva dele de alguma forma sobre mim. Foi uma oportunidade que ele teve. E eu posso tomar para mim ou não. Aquilo pode me prejudicar de uma forma mais forte ou não. Aquilo pode me desviar de um caminho ou não. Tudo depende da forma como eu vou aceitar. Então, como dizem os toltecas, não tomar nada para si pessoalmente. E da mesma forma, essa assertiva dos toltecas ela é tão interessante, tão positiva, que ela diz, não tome nada para si pessoalmente, nem quando for negativo e nem quando for positivo. Vamos repetir aqui o exemplo. Eu acabo a palestra, alguém chega e me diz, Silva, sua palestra foi maravilhosa, foi fantástica, eu vou te acompanhar, onde você for para a palestra eu vou atrás. Eu posso então dar vazão a todo o meu orgulho, e eu posso daí para frente contaminar o meu trabalho, achando que sou superior, achando que sou impecável, e não me preparar mais nas palestras. E vou começar a fazer palestras cada vez de qualidade inferior. Porque eu me deixei levar por um elogio achando que fosse para mim e não para o meu trabalho. E a bem na verdade, se alguém fosse, ou for, né, elogiar esse trabalho, essa palestra, eu tenho que pensar, não é para mim esse parabéns, esse elogio, porque eu sozinho não teria feito nada. Percebam com quantas pessoas eu tenho que dividir esse elogio. A minha primeira professora que começou a me ensinar o beabá, que se ela não tivesse me ensinado, e os outros professores, a ler, a falar, eu não estaria aqui. Eu tenho que dividir com a minha família, claro, porque meus pais que me colocaram me deram a oportunidade dessa existência. Eu tenho que dividir com os amigos bondosos da casa que me permitiram, me convidaram a estar aqui, abriram as portas com muito carinho. Eu tenho que agradecer o escritor do livro, falando sobre os toltecas, os 4 acordos, o nome dele é D. Miguel Ruiz, é um escritor mexicano, que teve a oportunidade de pesquisar muito os toltecas e produziu esse livro. Eu tenho que agradecer ao ícone do Espiritismo, José Raul Teixeira, que falou pela primeira vez quando eu ouvi sobre esse assunto e depois eu me interessei por ele. Então percebo que eu não era nada, não fiz nada. Eu só dei continuidade no assunto. Mas não é um assunto que eu criei, não é meu. Então eu não posso receber parabéns por isso. Eu não posso receber elogios por isso e ficar para mim. Tudo nós devemos ao Cristo em primeiro lugar. E a tanta gente. Então, não tomar nada para si. Nem quando for positivo e nem quando for negativo. Se for negativo, é um trabalho e eu vou melhorar. Se for positivo, Cristo de vida. Ó, quantas pessoas merecem o crédito. Certo? Então, recapitulando. Primeiro acordo dos toltecas, falar de forma inatacável. Segundo acordo, não tomar nada para si pessoalmente. Terceiro acordo dos toltecas. Difícil esse, não?
Não fazer suposições. Difícil, não? Quantas pessoas não estão hoje na fila do desemprego porque fizeram a suposição de que eram imprescindível na empresa? Se eu sair daqui, a empresa fecha. Posso fazer o que eu quiser, que a empresa vai me aguentar, porque eu sou o melhor funcionário. Porque eu sou aquilo que faz essa empresa girar. Foi mandado embora, a empresa continua, e ele está na rua da amargura. Por quê? Porque fez uma suposição. Um exemplo um pouco mais pesado agora. Quantos casais não se separam porque no passado houve suposições de que após o casamento as pessoas mudariam? Ah, ele gosta de jogar futebol com os amigos, vai todo sábado jogar futebol com os amigos, mas quando casar ele muda, porque ele vai ter que ficar em casa comigo. Muda não, vai continuar querendo jogar bola. Ela gosta de ir ao shopping, fim de semana gosta do shopping, 2, 3 horas, às vezes mais, né? Passeando pelo shopping, vendo vitrine. E ele fala, quando casar muda. Muda não, vai continuar querendo ir no shopping. Então nós não podemos fazer suposições. A suposição por princípio já é um erro, porque é um julgamento. E nós não podemos julgar. Nós, quando fazemos suposição, nós já temos uma resposta. Ou já temos uma condenação. Então, o princípio já é nulo da suposição. Mas a suposição nos leva a muitas dores de cabeça. A gente supõe que não vai ter problema nenhum no mês seguinte. E esse mês gastamos o salário de forma impensada. É uma doença o mês que vem, é um conserto do carro, é um reparo da casa. Mas a gente supôs que nada disso iria acontecer. Agora vamos sofrer as consequências. Então, nunca, pessoal, nunca devemos supor. Porque supor nos leva a situações complicadas. Às vezes a gente supõe que não tem radar, acelera, depois vem a outra. Falei para você que tinha radar, não, eu supus que não tinha, está aí. Quantas, se nós pararmos para pensar aqui, cada um de nós vai poder fazer uma palestra sobre o que a gente supôs na vida e não deu certo. Então percebam que são pedágios que a gente vai pagando ao longo da vida. Porque lá no pretérito já fizemos algumas suposições que deu errado. Alguém fez a suposição de que o vício eu paro a hora que eu quero. Para não. O vício domina a gente. Eu, por exemplo, tenho um vício, tenho até vergonha de dizer, vocês vão dar risada, mas é um vício que eu tenho e é terrível. Eu sou viciado em leite. Eu bebo leite assim por dia, de 1,5 a 2 litros por dia de leite. Sossegado. Mas é um vício que me faz mal, porque eu já tive um problema. Os médicos me disseram, olha, para com o leite, porque o leite vai te acumulando nos rins, você vai ter dificuldade, né? Então, o que eu fiz? Eu diminuí, estou tomando leite desnatado, mas eu tenho uma dificuldade danada. Então, é um vício e eu vou talvez ter problema que eu vou carregar para a próxima existência. Supondo que o quê? Que sem o leite eu não sobreviva. É um erro. Porque eu tenho que conseguir sobreviver sem o leite. É uma falha minha ainda. Então, esse é um vício difícil. Alguém já viu alguém viciado em leite? Eu sou viciado. Eu troco qualquer almoço, qualquer jantar, por um copo de leite e um pãozinho com manteiga. Está satisfeito. Então,
não fazer suposições. O quarto acordo dos toltecas: fazer o bem no máximo de tempo possível. Perceba como tudo é alinhado a Jesus. Falar de forma inatacável, não tomar nada para si pessoalmente, não fazer suposições e agora fazer o bem no máximo de tempo possível. Perceba? Assumindo esses acordos, estamos trabalhando a nossa reforma íntima. Sem aquela preocupação de, é a reforma íntima. Não, vamos com calma. Ninguém faz reforma íntima do dia para a noite. Ninguém deita pagão e nasce cristão, e acorda cristão. Então, fazer o bem. Fazer o bem, pessoal, é importante entender que para cada um de nós, para cada um das senhoras e dos senhores, a pessoa mais importante no mundo somos nós próprios. Porque nós costumamos dizer, não, mais importante para mim, meu pai, meu filho, minha mãe, meu marido, minha esposa. Não, é um erro. Eles são importantes, mas não mais importantes. Os mais importantes somos nós mesmos. Por quê? Como nós podemos amparar o nosso próximo se nós não estivermos bem? Nós é que vamos precisar de amparo. Sem orgulho, sem vaidade, sem narcisismo, sem egoísmo. Nós temos que cuidar de nós. É muito importante. Quem tem criança pequena, olha para a criança e diz, bom, eu preciso levar essa criança até ele conseguir viver sozinho. Eu preciso estar em condição para isso. Então eu tenho que fazer o bem a mim e fazer o bem a eles. Tenho que me cuidar. Quantas vezes nós sentimos uma dorzinha? Depois passa, amanhã passa, depois eu vou no médico. E quando vai, vem um triste resultado no exame, uma doença um pouco mais grave. E o médico nos diz, se tivesse vindo no começo, teríamos um resultado mais positivo agora, um tratamento mais positivo. Por quê? Porque nós não nos tratamos bem. Quando nós não nos tratamos bem, quando nós não nos amamos, cabe a pergunta, vamos amar a quem? De verdade, amor em Cristo. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Eu posso gostar das pessoas, eu posso ter paixão pelas pessoas, eu posso ter paixão por esta ou aquele atributo de uma pessoa, mas não vou amar, porque eu não sei o que é amar. Eu só vou saber o que é amar quando eu me amar. Só vou saber o que é o amor fraterno, o amor no Cristo, quando eu amar os meus. E só vou entender de fato o que é ser cristão quando eu amar o próximo e fizer bem ao próximo. E nós temos a mania de, quando assistirmos televisão, que hoje a qualidade é muito duvidosa, mas a gente vê lá uma reportagem que no país X, no país Y, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade, e a gente fala, ah, meu Deus, queria tanto poder ajudar, porque está lá no fim do mundo. Mas no nosso quarteirão tem alguém que mora na rua. A gente não tem vontade de ajudar. A gente passa lá e xinga porque ele faz sujeira na calçada. Passa e desvia. Não estou dizendo que ele deva fazer isso, não é isso. Mas as circunstâncias de vida que ele tem, qual é a preocupação que ele tem se ele deixa uma sujeira na calçada ou não? Então nós temos que fazer o bem, mas sempre, sempre. Madre Teresa de Calcutá disse uma vez que ela, não lembro exatamente as palavras, mas ela queria trabalhar, ela queria ajudar até doer. Só que quem faz com amor a Deus, nada dói. Então fazer o bem tem que ser algo da mesma forma que nós respiramos, naturalmente. Temos que ser o bem o dia inteiro,
o mês inteiro, o ano inteiro. Não é só nas festas do Natal. O bem é a cada dia, a cada momento que vivemos, em cada lugar que nós estejamos. No transporte público, quantas vezes a gente vê um jovem sentado num banco idoso, reservado ao deficiente, e ele finge que está dormindo ainda, né? Para ninguém, né? Para disfarçar. E o idoso do lado, a gestante do lado, a mãe com criança no colo do lado, ele vai fazendo que está dormindo. Fazer o bem é levantar e ceder o lugar. E se não tiver lugar reservado, saia do seu próprio lugar e ceda o seu lugar. Isto é fazer o bem. A gente não sabe, às vezes, a dificuldade, a dor que aquela pessoa está sentindo de uma criança no colo. Às vezes nem café da manhã tomou, está até com tremedeira nas pernas. E o jovem está lá sentado. Nós, quando alguém passa na rua e nos fecha, no trânsito, a gente fica nervoso. Mas a gente já parou para pensar? Essa pessoa pode ser um médico que está indo socorrer alguém, fazer uma cirurgia de emergência, por isso está com pressa? Nós não sabemos. Ou qualquer outra pessoa que esteja indo socorrer, deixa, passou, vai embora, vai com Deus. Se ele estiver fazendo aquilo de uma forma afoita, de uma forma irresponsável, ele vai responder por aquilo, não nós. Então não vamos julgar, deixa ele ir lá. Vamos fazer o bem, vamos facilitar o caminho. Vocês já ouviram pessoas falarem assim: eu queria tanto ajudar na casa espírita. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar na casa espírita. Primeiro, hoje em dia, com as mudanças de lei, está muito mais difícil se aposentar. Quando se aposentar, a pessoa já não está aguentando a maneira nada. Como é que vai vir trabalhar na casa espírita? Então não é amanhã, é hoje. Vamos fazer o bem hoje, não vamos deixar para fazer o bem amanhã. Ah, nas férias eu vou fazer. Não tem férias, você quer viajar, quer viajar. Hoje, vem fazer hoje o bem. Trabalha isso sempre. O bem para você, o bem para sua família, o bem para a sociedade. De qualquer forma, de qualquer jeito, sempre há a possibilidade de fazer o bem. E muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu tenho que dar dinheiro. Dinheiro é importante dentro dos seus limites. A casa, quando faz uma obra, socorre alguém, faz uma cesta básica, ela precisa de dinheiro, porque ela não vai fazer plantar uma cesta básica aqui, nascer uma cesta básica, certo? Mas ela vai contribuir com a ajuda de um, ajuda de outro, a montar essa cesta básica para atender alguém. Então, estamos fazendo bem. Mas o bem não é só monetário. O bem, meus queridos, é um bom dia, uma boa tarde, com convicção, com amor, com carinho. É um abraço, é um sorriso. É chegar numa recepção onde tem lá um vigilante que, coitado, ficou o dia inteiro lá em pé, olhando. Bom dia, boa tarde, como é que o senhor vai? Isso é fazer o bem também. Mas a gente está vivendo numa situação que, se alguém passa e a gente não conhece e nos fala bom dia, a gente encontra alguém que conhece e fala: nossa, passou um louco para mim hoje, me falou bom dia, você me viu? Isso foge, né, dos ensinamentos do Cristo. Isso foge do modo operante de vida dos toltecas. Isso foge da nossa reforma íntima. Então, quantos de nós chega no guarda-roupa, no armário, abre e fala: meu Deus, não cabe mais roupa, estou precisando comprar roupa, vou ter que comprar outro armário. Mas não é capaz de abrir o armário e falar: deixa eu ver o que eu não uso aqui para doar. Essa peça aqui, essa eu não posso dar, porque quem me deu já não está mais aqui, não vai me dar outra, guarda. Essa aqui, isso eu vou falar só para os homens agora, tá? Para as mulheres não, por favor. Isso aqui, não me cabe mais, engordei tanto. Mas eu vou emagrecer. Segunda-feira eu vou começar o retiro. E deixa guardado. E acontece o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer bem para os cupins. Vai alimentar as traças. A gente não desapega,
Não, vou doar isso aqui. A gente tem que doar, não é o que não tem mais uso, que está tudo rasgado. Não, tem que doar o que está bom para a pessoa usar. Senão, o que nós vamos doar? Se temos condições de comprar uma nova, ótimo, vamos comprar uma nova e vamos doar alguma coisa. Então, isto é fazer o bem. É fazer o bem sem saber a quem. O nosso próximo, meus queridos, não é o próximo que está lá no outro hemisfério, lá não. O nosso próximo é aquele que está próximo a nós e precisa de algo que nós podemos, de alguma forma, fazer por ele. Esse é o próximo. A pessoa chega, pede uma informação para a gente, eu não sei, estou com pressa, desculpa, vai embora. Não quer dizer que nós saibamos a informação, mas podemos dizer, não, desculpe, eu não sei, talvez outra pessoa pergunta no bar, no jornaleiro, alguma coisa assim, né? Mas demos uma resposta mais positiva para a pessoa do que virar as costas. Temos que trabalhar a nossa segurança, não resta dúvida disso. Mas quando a gente faz algumas coisas de coração, acreditem, a gente não se arrepende. Porque a espiritualidade nos protege. Isso não quer dizer que nós não vamos pagar pedágios, que nós não vamos responder hoje pelo pretérito, que hoje nós não vamos ter vicissitudes que ou são desta própria existência por erros que já fizemos ou por existências anteriores e que a bondade divina nos permitiu parcelar esse nosso resgate. Então vamos resgatando em algumas existências, mas fazendo o bem é o caminho da nossa reforma íntima. Falando de forma construtiva é a nossa reforma íntima. Não se deixando levar por crítica, por sugestões ou por elogios é uma reforma íntima. Não fazer suposições é uma reforma íntima. Não existe uma receita de bolo para a reforma íntima. Nós vamos pegar nas inúmeras literaturas que falam de reforma íntima, nenhuma vai dizer lá, olha, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de sal, etc., e você vai fazer reforma íntima. Não. Reforma íntima é uma coisa diária. O nosso estágio evolutivo ainda é muito primitivo. Nós ainda somos muito pequenos espiritualmente falando. Então é preciso lutar a cada dia, lutar a cada momento, para que nós possamos deixar o homem velho para trás e dar vida ao homem novo, para que nós possamos respeitar o nosso próximo, respeitar a nossa sociedade e nos fazermos respeitar pelo nosso exemplo de vida, pela nossa conduta, pela nossa sinceridade no trato com as pessoas, pela nossa bondade. Isto é reforma íntima. E quando a gente começa na reforma íntima, se a minha memória não me falhar, eu gostaria de dizer para vocês que essa reforma íntima nos permite dizer: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas árvores em festas e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na fonte serena que corre a cantar. E te agradeço ainda, Senhor, porque na dor ou na alegria de cada dia eu posso te encontrar. E se a dor me consome, eu posso cantar. Obrigado, Senhor. A todos, muita paz, um grande abraço.